Foi sepultado na manhã desta quinta-feira, às 10 horas, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, o corpo do médium e orador Divaldo Pereira Franco. Ele morreu na terça-feira à noite, aos 98 anos. Divaldo Franco era um dos maiores nomes do espiritismo que dedicou sua vida ao amor ao próximo e à divulgação da doutrina em Salvador e para o mundo. O médium fez mais de 20 mil conferências em 71 países. Escreveu 260 obras traduzidas para 17 idiomas, que seguem inspirando milhões de pessoas. Fundador da Mansão do Caminho, ele foi educador e pai para mais de 650 filhos ao longo de toda a sua vida. Para falar um pouquinho mais sobre o legado de Divaldo Franco e um pouco mais sobre o espiritismo, nós estamos recebendo hoje em nossa bancada Donizete Aparecido Pinheiro da Silveira. Ele é juiz de direito aposentado, diretor de doutrina do Grupo Espírita Jesus de Nazaré e presidente da USE, União das Sociedades Espíritas Regional de Marília. Muito boa tarde, Donizete, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos amigos que estão nos acompanhando pela televisão, pelo YouTube. Donizete, Divaldo Franco é uma unanimidade, né, na sociedade, não somente entre os espíritas. É uma perda muito grande para o espiritismo. Com certeza, Divaldo vai deixar um legado de muito trabalho, tanto na área da caridade como na divulgação da doutrina espírita. É o exemplo que nós devemos seguir sempre. Perfeito. O Divaldo, ele escreveu várias obras, né, traduzidas para vários idiomas, como a gente mencionou aqui, né, a marca que ele deixa, né, para os espíritas e para a sociedade, qual é? Então, essa marca de um trabalhador, um irmão nosso, que dedicou a sua vida toda à divulgação da doutrina, ao serviço de caridade, deixando ensinamentos valiosos para que nós possamos nos espelhar no trabalho dele e nos conhecimentos que ele nos proporcionou. Só gostaria de esclarecer que o trabalho dele de livros é um trabalho de psicografia. Então ele é um médium, psicógrafo, e que recebe as orientações, os ensinamentos de variados espíritos. Então nós temos essa obra. Ele não é o autor através dele, os espíritos se comunicaram. Exatamente. E foram transformadas essas comunicações em livros. Isso, ele é um médium de grande potencial. E esses livros, em sua maioria, retratam que tipo de situações? Então, o conteúdo desses livros, eles são religiosos, filosóficos, morais, são de técnicas da mediunidade. Então, é bem abrangente o conteúdo que ele nos deixou. Falando de Jesus, né? São várias obras, né? São mais de 200 mais obras, de 250, 250, né? Por aí, que é um trabalho sensacional para a doutrina espírita e para a humanidade. A gente, no intervalo, a gente conversava, na verdade, um pouquinho antes de começar o programa, nós conversávamos a respeito do Divaldo. Ele começou muito cedo, né, a obra dele, né? Como é que acontece esse tipo de situação? Como é que é a história do Divaldo? Então, o Divaldo, pela sua mediunidade muito clara, desde a infância ele via espíritos, ele começou a se dedicar ao exercício da mediunidade também muito cedo. Com 17 anos, ele já estava no centro espírita aprendendo a lidar com a sua mediunidade. E a assistência espiritual, que era a protetora espiritual dele, que é a Joana de Ângeles, ela foi mártir da independência em Salvador, morreu atravessada por uma baioneta, né, naquela época. Então, através da orientação de Joana de Ângeles, ele começou a realizar um trabalho de ajuda ao próximo e depois pela psicografia, através da própria Joana de Ângeles. E foi ela que orientou a fundação do Centro Espírita, a Mansão do Caminho. Então começou assim lentamente, ele foi crescendo, foi se ampliando. A Mansão do Caminho fica num espaço assim bastante pobre, né, daquela região de Salvador, e ele fez um trabalho de caridade acolhendo as crianças que eram enjeitadas. A gente falava no intervalo, milhares de crianças são atendidas, né, pela casa hoje. Atualmente, hoje, a Mansão do Caminho é imensa,
tem cerca de 50 prédios em atendimento a adultos, a mães gestantes, a crianças em escola. Então, as últimas informações passam pela Mansão do Caminho cerca de 5.000 pessoas por dia. 5.000 pessoas por dia? Que recebe educação, que recebe alimentação, desde o berçário, né? Berçário, creche, escola, né? Então, é um trabalho gigantesco. Eu já estive lá 2 vezes. E só estando lá para a gente saber do trabalho que o Divaldo realizou, o quanto que isso é importante para as pessoas. Quando o senhor esteve lá, conseguiu conversar com o Divaldo? Nós vimos o trabalho dele lá, mas não conversamos pessoalmente. Não foi possível conversar. Porque ele é uma pessoa de muitas atividades, fazia palestras pelo Brasil afora e pelo exterior, levou a doutrina espírita para vários países, possibilitou a fundação de vários centros espíritas, vários grupos de estudos da doutrina espírita. Agora, para explicar para pessoas como eu, por exemplo, que sou totalmente leigo com relação às questões do espiritismo, o que é exatamente a doutrina espírita? Então, a doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec no século XIX, em 1857, com a publicação do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos traz as bases doutrinárias, que é da nossa filosofia espírita, que tem um caráter de ciência, de filosofia e de religião também, ou de consequências morais. A doutrina espírita, ela não é uma religião tradicional. Ela não tem hierarquia, não tem chefe, não tem paramentos, não tem dogmas. É uma doutrina mesmo, filosófica, né, de bases científicas, que trata dos espíritos e da relação dos espíritos conosco. Aliás, nós somos os espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados e tem os desencarnados. Então, o Divaldo Pereira Franco, ele era um espírito encarnado, uma alma, e agora é um espírito desencarnado, está no plano espiritual. Nós temos um pouco de dificuldade de entender esse tipo de situação, né? Por conta da nossa ignorância, por conta do nosso desconhecimento. Para a gente entender um pouquinho mais, para aquelas pessoas que estão acompanhando na nossa audiência, para aprender um pouco mais sobre isso, qual que é o primeiro passo? Então, os espíritas, nós nos reunimos em centros espíritas. Tem alguns que estudam em casa, mas a maioria de nós participa de centros espíritas fundados por grupos. Então, no centro espírita, nós temos vários estudos em grupos, palestras, cursos, que as pessoas podem participar para ter o conhecimento básico da doutrina espírita e depois começar a se aprofundar no estudo. Como nós temos vários centros espíritas, é importante que as pessoas procurem um centro espírita que tenha por base a doutrina espírita, baseada em Kardec, em Allan Kardec, com as suas obras básicas. E tenha sempre assim um grupo que seja desinteressado, né? Que não cobre nada, que não exija nada, apenas o estudo fraternal ao qual nós nos dedicamos. Além desse trabalho todo, os centros espíritas têm um trabalho social muito forte também, né? Então, o lema deixado por Allan Kardec para nós é: fora da caridade não há salvação. Caridade é o trabalho do bem, é o servir ao próximo, é o ajudar os necessitados. Hoje você vai entrevistar aqui companheiros da AMEI. Isso. Né? Então, é um trabalho em favor do próximo, de compartilhar aquilo que o Cristo deixou. Então, a doutrina espírita também trabalha nessa forma. Aqui em Marília mesmo, desde o começo do século passado, nós vimos surgir diversas instituições de serviço ao próximo, de serviço social. Nós temos acolhimento de idosos, a Mansão Ismael, por exemplo, a Casa do Caminho, são instituições que abrigam idosos. Nós temos instituições que trabalhavam e trabalham com crianças, como a Associação Filantrópica e o Lar de Meninas Amélie Boudet. E os centros espíritas sempre têm atividades
que trabalham com as famílias mais necessitadas. Além disso, nós podemos destacar aqui o Hospital Espírita, que trabalha com pessoas com problemas psiquiátricos ou envolvidos em vícios. E na área educacional, o Colégio Bezerra de Menezes e a Fundação Univem. Ou seja, o Núcleo Espírita de Marília está bem envolvido com a sociedade, com a comunidade marilhense. Sim, é este o propósito. O espírita não é alguém isolado da sociedade, cultuando a espiritualidade, né? Os espíritas somos pessoas comuns. Nós trabalhamos, nós temos família, nós nos divertimos, mas nós temos essa vertente de espiritualidade, aliás, que todos nós deveríamos ter, né? A religião é importante, que nos liga a Deus. A religião é importante para combater o materialismo, que é um mal da sociedade. Então, né? A doutrina, o espírita é alguém da sociedade, apenas que nós temos uma maneira de pensar a vida de maneira diferente. Nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Eu perguntei como é que a gente faz para aprender um pouquinho mais, mas infelizmente a gente tem que fazer a pergunta para instruir, para orientar a nossa audiência, para trazer informação para a nossa comunidade. É preciso cuidado com alguns centros que dizem seguir determinadas linhas, mas que usam esse serviço, essa questão para fins próprios, para fins não adequados, né? Como em todos os lugares e com todas as pessoas pode acontecer isso, né? O centro espírita, ele não tem um chefe, ele não tem uma determinação de cima. O órgão de unificação que nós participamos, ele meramente orienta as pessoas, os centros espíritas, quanto aquilo que é recomendável, mas ele não impõe, de tal maneira que cada centro espírita, segundo os seus dirigentes, trabalha de uma maneira, né? Nós temos uma orientação básica, que é aquela de Kardec. Então, quem vai procurar um centro espírita, né, ele precisa ter um cuidado de avaliar se realmente o estudo é baseado em Kardec, se as práticas são tranquilas, normais, fraternais, se não se cobra nada, se não se pauta uma conduta pelo maravilhoso, né, pelo sobrenatural, pelo místico. A doutrina espírita é uma coisa muito natural, né? Não existe nada de extraordinário. Mesmo no exercício da mediunidade, nas reuniões mediúnicas, o diálogo é muito tranquilo, né? Apenas que o médium, ele se propõe a servir de intermediário dos espíritos. É natural do ser humano, Donizete. Estamos conversando aqui com Donizete Pinheiro, presidente da USE, que é a União das Sociedades Espíritas Regional de Marília, e estamos falando um pouquinho sobre espiritismo por conta da passagem de morte de Divaldo Pereira Franco, uma referência para os espíritas. Ele faleceu na terça-feira à noite, foi sepultado hoje de manhã. Dando continuidade à pergunta, é natural do ser humano buscar referências, e o Divaldo era uma referência. O Espiritismo, ele perde essa referência com a morte do Divaldo, ou outras lideranças, outras pessoas fazem um trabalho tão importante quanto ele fazia? No movimento espírita nós temos muitos trabalhadores, anônimos muitas vezes, que fazem um trabalho relevante, especialmente nos centros espíritas, nas instituições, mas dependendo do compromisso do espírita, do trabalho que ele realiza, dos seus potenciais, né? O Divaldo Pereira Franco, além de um grande trabalhador da caridade, ele era um médium destacado, tinha várias possibilidades, assim como Chico Xavier. Então, é natural que as pessoas busquem um médium de destaque para ter informações, para ter esclarecimentos, orientação. Isso é próprio do ser humano, né? Nós muitas vezes dependemos de alguém para nos orientar na vida. Para nos guiar, né? Isso. E os médiums, eles realmente eles atraem naturalmente isso. Mas na doutrina espírita nós tomamos o cuidado para não idolatrar ninguém. Porque todos nós, mesmo os mais destacados, somos ainda imperfeitos, temos dificuldades, temos os nossos compromissos. Então, nós respeitamos, admiramos um trabalho destacado como esses nossos irmãos que se dedicam à doutrina espírita e ao trabalho de caridade, mas na doutrina espírita nós não idolatramos, nós não temos um chefe,
diferentemente de outras crenças e outras religiões. Perfeito. Dorizete, eu quero te agradecer por ter encontrado esse tempinho para falar com a gente aí a respeito do legado deixado por Divaldo Pereira Franco e também explicar um pouquinho, nem que tenha sido bem pouquinho mesmo, a doutrina espírita. É a primeira vez que a gente aborda esse tema em 2 anos de programa. Espero que não seja a última. Espero contar contigo aqui em outras ocasiões para a gente falar um pouquinho mais a respeito das atividades espíritas. Mas ainda assim, quero te agradecer ter reservado esse tempinho aí, que eu sei que é precioso, para estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço, Carlos. Foi um prazer conhecê-lo, estar aqui presente, para nós falarmos dessa doutrina que para nós é muito importante na vida, nos dá suporte para nós vencermos as nossas aflições, e nos tempos de hoje nós temos tantos problemas a vencer. Tá certo. Estou à disposição.